Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Rafael Veloso, aula de instrumentação, controle e otimização de processos, tá? Essa aula é uma aula introdutória, para a gente entender o que é a disciplina, né? E poder seguir a disciplina com mais clareza. Então, por que a gente precisa de estudar instrumentação, controle e otimização de processos? Primeiramente, qualquer processo industrial que você for pegar, ou até de laboratório, você vai trabalhar com alguns instrumentos. E você vai trabalhar também com algum tipo de controlador no seu processo. De onde começa a gerar essa dificuldade? Se o processo crescer um pouquinho, você já vai ter dificuldade se você não tiver um controlador. Falo por experiência própria. Durante a graduação, eu fiz, na minha monografia, um reator, e esse reator ele precisava trabalhar com fluido a 50 graus Celsius. E eu não tinha um controlador, então eu trabalhava ligando e desligando ebulidor, entendeu? Que era, assim, meio que desumano. E além disso, eu precisava controlar a vazão de gás que entrava, tinha que ser uma vazão sempre constante. Isso sem um controlador também fica bem complicado de você ter um valor estático, tá? Então a gente vai entender como que o controlador funciona, quais são os tipos de controlador, como talvez até como programar um controlador desse, tá? E quais são os principais tipos de instrumentos, né, que a indústria usa, a importância deles e como cada um deles funciona, tá? Então, o controle automático vai tratar da manutenção de variáveis. O que é a manutenção de variáveis? Por exemplo, ele tem uma temperatura e eu preciso manter essa temperatura num valor específico. Então, eu vou fazer a manutenção, né, do valor dessa temperatura. Manutenção dessas variáveis. Pode ser pressão, pode ser fluxo, pode ser temperatura, pode ser até a concentração, a composição, tá? E aí você tem que deixar essa composição, essa temperatura, em algum valor operacional desejado. Por exemplo, eu tenho que manter a temperatura em 50 graus Celsius, ou então eu tenho que fazer rampas. Por exemplo, processo de fabricação de cerveja, que eu acho que alguns de vocês devem ter participado com o Arthur, tinha que fazer rampas de temperatura, tinha que ficar a 50 graus Celsius durante tantos minutos, aí depois subia para 60 e poucos durante tantos minutos. E para fazer isso, se tivesse um controlador, né, um controle automático, primeiro que ia ser mais preciso o tipo de controle e ia gerar menos estresse, menos problemas no processo, tá? E vocês conseguiriam fazer uma cerveja com as mesmas especificações sempre, tá? Então, esses processos, eles são dinâmicos, eles vão variar sempre com o tempo. Né? Processo de indústria, ou qualquer processo que você for fazer, ele sempre vai variar com o tempo. Então, você precisa controlar ele para você manter o processo sempre seguro, para ninguém se machucar. Né? A temperatura às vezes sobe demais. Se o operador que estiver controlando ela fica complicado. Para você manter também a taxa de produção. Porque se o seu operador que está controlando o seu processo, ele pode errar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e a quantidade que você produz acaba mudando. E é claro que a qualidade do seu produto, né, você não vai conseguir manter um padrão de qualidade se você não tiver um controle automático de processos, tá? Esse sistema aqui, ó, é um exemplo de um sistema onde a gente vai pensar, né, no objetivo dele, no que está acontecendo. Ó. Então aqui eu tenho um fluido que está entrando, e ele entra a uma temperatura Ti. E sai a uma temperatura T. Então aqui ele está sendo aquecido esse fluido. Ele entra com a temperatura baixa e sai com a temperatura mais alta. Por que eu sei disso? Porque tem um vapor que está entrando por aqui e que está saindo aqui, certo? Então esse vapor ele entra, aquece o fluido de processo. Vamos supor que o fluido de processo faça esse caminho aqui, ó. Então esse vapor ele entra por aqui, ó. Trabalha esse fluxo de processo e sai aqui. Beleza? Então, nessa planta, o objetivo é aquecer o fluido que entra, né? Entra, a gente coloca esse nomezinho inlet. Com a temperatura Ti até uma determinada temperatura desejada T. Temperatura de saída deve ser mantida constantemente igual a Tsão, né? Então, essa temperatura de saída aqui, ó, ela tem que ser mantida constante. Só que diversas coisas podem acontecer ao longo do processo. Por exemplo, no início do dia, 6 horas da manhã, vamos supor que está fazendo 15 graus. Então, a quantidade de vapor que você vai enviar aqui, ó, vai ser grande. Só que aí, quando chega meio-dia, a temperatura sobe para
ver se está gravando o áudio. Tá. A temperatura sobe para 30, 35 graus. Então a quantidade de vapor diminui, certo? Ou a quantidade de vapor diminui, você não tem a mesma quantidade de fluido entrando aqui dentro. Você tinha, no início do dia, você tinha lá uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo, sei lá, por hora, e depois você passa a ter só 1,5. Então essas coisas acontecem durante o processo e essas modificações vão acabar variando a temperatura de saída aqui, ó. Para manter isso controlado, você tem que sempre corrigir, né? Igual a gente faz no chuveiro, abre um pouquinho a válvula, fecha um pouquinho a válvula, tá? E aí o seguinte, se você colocar um operador para ficar medindo isso, as coisas ficam complicadas, tá? Então, na verdade, você tem que saber quanto você tem que corrigir. Qual que é a ordem de grandeza dessa correção? Você tem que corrigir muito? Você tem que corrigir pouco? Isso vai depender do seguinte, quão longe esta sua variável aqui, ó, esse t de tempo, está do valor desejado. Então, você vai ter sempre que fazer esse cálculo. Esse cálculo a gente chama de erro, ó. Você pega a temperatura que está na planta, menos o valor desejado. Esse valor desejado a gente chama ele de set point, tá? Essa diferença é o que a gente vai chamar de erro. Então, se esse erro for muito grande, né? Se esse erro for muito grande, você vai ter que fazer uma correção grande. Se esse erro for pequeno demais, você vai ter que fazer uma correçãozinha pequenininha, né? Então, ó, se o T for maior do que o valor desejado, nesse caso em específico aqui, ó, tem uma válvula, essa válvula está injetando vapor. Então, se essa temperatura... Vou apagar isso aqui, está muito bagunçado. Se essa temperatura aqui, ó, tiver maior do que a temperatura que você quer, vamos supor que ela está... Você quer o desejado, né, o set point é de 80 graus e essa temperatura está a 100. O que você tem que fazer para diminuir essa temperatura? Você tem que fechar essa válvula aqui, certo? Então essa é a ação que o controlador vai fazer. Ele vai verificar, né, se essa temperatura está acima ou se está abaixo, né? Se tiver acima, ele fecha a válvula. E se tiver abaixo, se essa temperatura em vez de 100, se essa temperatura tiver 50 graus Celsius, aí o que ele tem que fazer? Ele tem que liberar essa válvula para entrar mais vapor e aquecer. Então essa é a ação de controle que é feita. Ó, se a diferença de T e T desejado for menor, se T for maior do que o T desejado, você fecha a válvula. Se T for menor do que T desejado, aí você abre a válvula. Então é isso que o controlador vai fazer, tá? E essas ações, se elas forem executadas por um operador em campo, por uma pessoa, né? Esse operador, por exemplo, ele pode ter tomado todas no dia anterior, tá com a cabeça doendo, não tá nem importando, ou a mulher brigou com ele, né? Ou tá desatento, ou acabou de fazer um turno de 24 horas, ou não tem perícia suficiente, não estudou o que ele precisava, ou tá cansado, ou tá insatisfeito, ou não é um operador muito preciso, ou não é uma operadora muito preciso. E aí essas questões aqui, ó, provocam estes problemas aqui, ó, no controle. Olha o controle manual como é que ele é, ó. Olha o controle manual como é que ele é. O valor desejado aqui, o valor que você espera pro seu controlador, é essa linha aqui, ó. Você quer que a sua variável de controle esteja nessa linha aqui. Só que o seu operador, tentando controlar, ele vai traçar uma curva parecida com esta, que está determinada aqui, ó. Ele não vai conseguir controlar. Na hora que ele fechar um pouquinho, a variável vai mudar, entendeu? Então, aqui nós temos o valor desejado, que é o que eu chamo de set point, e o erro é a diferença. É a diferença do valor desejado, aqui, ó, para o valor que a variável está em tempo real. Essa barra aqui, ó, é o que eu chamo de erro, tá? E em laranja é o valor que está sendo obtido, o valor que está sendo lido na variável. Então, ó, o controle manual não permite a eliminação do erro. Então, o erro ele fica, por mais que o operador tente, ele não consegue eliminar o erro. E a amplitude, né, a distância daqui até o pico, geralmente ela é bem maior do que num controle por um controlador automático. Então, existe uma variação excessiva na amplitude, certo? Do valor da variável a ser controlada. Já se o controle for automático, o que acontece geralmente? Ó, você tem uma variação leve aqui no início, né? E aí, à medida que o passar do tempo, você vai diminuindo esse erro,
até que você estabiliza num valor que é muito próximo do set point ou é igual ao set point, tá? Então o controle automático, você vai reduzindo o erro, você vai reduzindo o erro, e com o tempo você acaba atingindo o valor desejado, né? Então você não demora tanto, então ele é bem melhor, como vocês podem perceber por esses dois gráficos, tá? E aí, se a gente considerar um processo com muitas variáveis, né, aqui no caso é uma variável só, pelo que a gente viu aqui, ó. Mas se você considerar um processo mais robusto, uma fábrica maior, tem muita variável que tem que ser controlada. Tem que ser controlada a alcalinidade, tem que ser controlado o pH, nível de cloro, a temperatura, vazão. Então tem muita coisa que tem que ser controlada. E se você colocar o operador para mexer com isso, ele vai embananar, né? Porque na hora que ele aumenta, que ele abre uma válvula, uma variável, por exemplo, diminui, mas outra aumenta. E ele não vai ter inteligência suficiente para trabalhar com isso em tempo real. Então, você acaba impactando fortemente o processo se você trabalhar com o controle manual, né? Então, são pouquíssimos os casos aí que você vai aplicar controle manual. Esse exemplo aqui, ó, é de um processo com controle automático, né? Essa simbologia aqui, gente, ó, bolinha com TC, 22, isso aqui tudo eu vou mostrar para vocês, tá? Mas esse processo aqui é exatamente igual ao anterior, só que aqui, na verdade, eu tenho, ó, um controlador, esse C é de control, e esse T de temperatura. Então aqui eu tenho um controlador de temperatura. Olha só como é que esse processo está funcionando, ó. Antigamente você tinha vapor aqui, aqui eu colocava um operador zoiudo para ficar controlando essa válvula aqui, né? Agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou instalar um sensorzinho aqui, ó. Um sensorzinho, e esse sensor vai ficar lendo a temperatura, certo? Além de ler a temperatura, ele vai transmitir essa leitura, tá? Por isso que TC aqui, ó, é transmissor, né? Aliás, aqui na verdade TC é um controlador de temperatura. Tá escrito errado aí no livro que eu tirei. Isso aqui seria um TT, é um transmissor de temperatura, tá? Aí ele vai transmitir, ó, olha o tipo de linha que está aqui, é uma linha cortada. Essa transmissão com linha cortada significa que é um sinal elétrico, tá? Então você vai ter um fio, esse sensor aqui, ó, vai ter um fio que vai ligar lá no controlador, que é um tipo de computador, como se fosse uma... Tem alguns que são as plaquinhas, entendeu? Então tem os tipos, a gente vai chegar na hora de ver isso aí. Aí ele vai enviar esse sinal, ele vai ler essa temperatura aqui, ó, e de acordo com essa temperatura, se ela estiver alta ou se ela estiver baixa, ele vai enviar um sinal elétrico. E o controlador ele vai entender, chegou para mim, por exemplo, 18 mA. 18 mA significa uma temperatura específica para ele. Ele vai comparar esse 18 mA, que é uma temperatura, vamos supor que essa 18 mA significa 90 graus Celsius, né? E aí ele vai comparar com a variável desejada, o PF, que é a variável desejada aí, ó. Então ele chega aqui a variável desejada, set point, e chega qual que é a temperatura que está lá no lugar. Vamos supor que você deseja que ele esteja a 80 graus, né? Aí ele vai fazer a conta, ó, era para estar a 80 graus, tá a 90. Então, se era para estar a 80 e tá a 90, eu tenho que fechar essa válvula. Mas eu tenho que fechar essa válvula que tanto? Aí esse parâmetro de que tanto que você tem que fechar essa válvula, é você que vai adicionar, né? Geralmente, quando a gente faz calcula o controlador, se eu usar um controlador, por exemplo, PI, que é proporcional integral, eu vou ter uma variável para P, que é chamada KC, e uma variável para I, que é chamada tal I, mas a gente vai ver isso com bastante calma, tá? Então, na hora que esse controlador fechar essa válvula, o vapor vai diminuir, né? E aí a temperatura aqui vai começar a diminuir, vai começar a cair de 90. E aí esse sensor vai enviar de novo o sinal para o controlador, falando, olha, a temperatura diminuiu, então você não precisa já fechar esse tanto essa válvula, não, você pode abrir ela um pouquinho mais. E assim ele vai controlando o processo, tá? Então, ó, mas o que seriam esses símbolos, né? Esse símbolo aqui, por exemplo, é uma válvula específica. Então essa simbologia toda, gente, ela segue uma norma, que é a norma ISA, né? Instrumentation System and Automation Society. E essa norma eu vou passar para vocês a partir de agora. Então tem algumas maneiras de você identificar, primeiramente, o instrumento na unidade em campo,
né, e identificar o instrumento também numa planta de processo. Isso aqui, por exemplo, pode ser visto como uma planta de processo. Então, cada letrinha dessa tem um significado específico, cada númerozinho tem um significado específico. Se é bolinha, tem um significado, se é triângulo, tem outro, tá? E geralmente, esses equipamentos em campo, eles são identificados por uma tag, ou tag name, que é um código que tem número e letra, que vai acabar identificando qual que é o tipo daquele instrumento e qual que é o número dele na linha. Então, esse instrumento aqui, por exemplo, ó, esse 22 aqui, ó, indica qual que é a malha que esse instrumento está dentro da planta de processo. Então, com esse número, você consegue saber onde na sua planta esse instrumento está instalado. Com essas letrinhas, você consegue saber qual que é o tipo de instrumento, tá? Então, isso é o que a gente chama de tag name. Então, as tag names, elas são usadas aí para identificar esses instrumentos, tá? É a identificação física de um instrumento, o equipamento, então fica lá no instrumento a tag dele. Por meio deste, podemos localizar o instrumento e o equipamento que está instalado. Olha só, um exemplo aqui, gente, ó. LRC 101 é a identificação do instrumento ou número identificador. Esse 101 aqui, gente, ó, ele vai dizer qual que é a malha, né, o número da malha, 101, ó, o número da malha. Esse L vai identificar a malha em específico. Então, você tem identificação do tipo de equipamento e de onde ele está, tá? Aqui tem uma demonstração de um tag mais alongado, né, com identificador expandido, mas aí cada indústria também tem suas particularidades, seu jeito específico de usar, mas geralmente vem 2 ou 3 letras para identificar um instrumento e 3 números para identificar qual que é a malha. Esse primeiro número aqui, ó, mostra qual que é a linha do processo, e esse último número aqui, ó, mostra qual que é o número do instrumento naquela malha. Então, por exemplo, você tem uma malha aqui, ó, tem 2 malhas. Tem uma malha que vai para cá e outra malha que vem para cá. Nessa malha de cima, você vai instalar uma bomba. E aqui você vai instalar outra bomba. Então, essa bomba aqui, ó, ela pode ser identificada como, sei lá, P de pump, né? E aí o número dela vai ser 101. Então essa daqui já vai ser P102. Ou seja, tá, é um P de uma pump, que é uma bomba, né? Esse 1 aqui, ó, é dessa linha aqui, essa linha é a linha 1, tá? E esse 1 aqui é o número da bomba, essa é a primeira bomba. Já se eu tivesse uma bomba nessa segunda linha, aí ela seria P201 e a próxima seria P202, tá? Aí você pode usar sufixos para identificar alguma coisa a mais, mas tem as tabelinhas, que são essas aqui, ó, eu vou enviar para vocês essas tabelas e vou enviar um exercício também para vocês fazerem a partir de agora, ó. Então, se tiver a letrinha A, se a primeira letra for a letrinha A, vai ser o quê? Um analisador. O que pode ser um analisador? Por exemplo, um pH-metro é um analisador. Ele analisa o quê? A quantidade de H+, que tem dentro do recipiente, né? A acidez do recipiente, então ele é um analisador. Então, ele pode ser, essa primeira letra pode ser uma variável, medida ou inicial, ou pode ser uma modificadora, tá? Já as letras subsequentes, geralmente só a segunda letra, pode ter a função de alarme, né, de função de informar, pode falar qual que é a função final do equipamento, ou uma função modificadora. Então aqui tem vários, ó. Se começar com B, é chama de queimador. Ó, uma com duas letras aqui, ó. Essa tabela não tá tão boa, não. Deixa eu mostrar outra para vocês aqui, ó. Essa tabela aqui tá melhor, ó. Então vocês dão um jeito de virar. Deixa eu ver se não tem um jeito de virar esse trem aqui. Agora vai. Então, ó, essa tabela aqui tá melhor. Olha só. Esse aqui, por exemplo, FQ. Tá querendo riscar, não. FQ. FQ é o quê? É quantidade de fluxo, né? Então, as duas letras já estão falando o que é que esse FQ vai fazer. Ele vai quantificar, ele vai medir a quantidade de a vazão que está passando, né? Então, se começar com a letrinha FQ, você já sabe que vai medir a vazão. Ó, se começar com a letrinha, por exemplo, T, deixa eu mostrar para vocês o T aqui. O T está lá embaixo. Deixa eu virar isso aqui também.
Se começa com a letra T aqui, por exemplo, ó, aqui tem a letrinha T, né? Então, quer dizer que ele vai medir o quê? Qual que é a variável medida? Vai ser a temperatura. A segunda letra, se ele tiver, por exemplo, um T, e depois do T a segunda letra for um C, então vai ser o quê? Vai ser um controlador, né? Que controla o quê? Então você vai linkar aqui, ó, controlador de temperatura. É assim que vocês vão ler aí essa tabelinha. Aí esse aqui de bloqueio, de identificação, de gravação, isso é o tipo de controlador. Então esse controlador, ele pode bloquear, por exemplo, ele vai ter uma ação de controle, certo? Ele pode bloquear, ele pode fechar uma válvula ou abrir uma válvula, então ele pode agir. Já se for de indicação, além disso, ele vai ter um visor no aparelho lá, indicando qual que é a temperatura. Se for de gravação, ele vai fazer um registro dessa temperatura ao longo do tempo. Você pode obter isso depois com um gráfico ou coisa do tipo, tá? Então essas letrinhas todas aqui, ó, a gente vai, quando tiver com as plantas na mão, a gente vai conseguir olhar para elas e identificar o que significa cada letrinha dentro de um diagrama de controle, dentro de um diagrama de processo, usando essa tabelinha, ok? Eu espero ter sido claro aí com essas tabelas aí. Então aqui no caso, ó, aquele desenho nosso, cadê o desenho, ó? Então aqui, ó, aqui é TC. TC é o quê? Controlador de temperatura. Aqui deveria ser TT, que é um transmissor de temperatura, tá? Além disso, tem outras tags também que eu vou mandar para vocês, gente, para identificar processos. Deixa eu ver se está aqui para baixo. Por exemplo, o tipo de bolinha, né? Se for uma bolinha cortada dentro de um quadrado, é um algoritmo baseado no computador. Se for uma bolinha cortada só, é um instrumento analógico montado na frente do painel. Então tem os tipos, tá? Eu vou mandar esses materiais todos para vocês. Aqui tem vários tipos de válvula diferentes, ó. Essa válvula aqui ela é de controle acionada manualmente, né? Já essa aqui, ó, que parece mais com aquela que a gente estava observando lá na planta, ela não tem, a da planta não tem isso aqui não, mas o formato é o mesmo. É um regulador de temperatura de sistema cheio. Então tem os pormenores aí de cada válvula. A que a gente usou, que a gente estava vendo lá em cima, é esse tipo de válvula aqui, ó. Válvula Globo operada pneumaticamente. Então ela é operada com, na verdade aquela lá não era pneumático, né? Pneumático quando vem dois tracinhos aqui, tá? Aquela lá vinha um só, então ela é operada, aquela lá ela é operada com eletricidade. Mas aquela lá é uma válvula Globo também. A gente vai ver o que é válvula Globo e tudo mais. Aqui tem vários equipamentos ó, que vocês vão poder olhar, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês no final era esse aqui, ó. Então, um tracinho com uma linha com dois tracinhos é sinal pneumático. Se tiver tracejado, né? Ou com um tracinho apenas, é sinal elétrico. Se tiver desse jeito aqui, é porque tem uma conexão mecânica. Mas nem sempre a gente mostra todas esses tipos de sinais, tá, gente? Esse aqui ó, é um sinal geral com um tracinho. Geralmente é usado para sinal elétrico, tá? Sinal elétrico ou binário. Se for só 1 e 0, pode ser tracejado ou 3 tracinhos e 1 cortado. Então tem os tipos. Identificar um sinal numa planta, os tipos de sinais, o que está acontecendo, é essencial para o engenheiro entender o que está acontecendo na planta. Eu vou parar essa gravação